Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. A gente demora, mas aparece. Hoje, dia 15 de outubro de 2020, dia do professor. É um dia de mandar um grande abraço a todos os colegas professores, mas eu vou além. É um dia da gente abraçar todas as pessoas que lidam com a educação. Os profissionais que dão apoio, os alunos que tentam fazer da educação uma ferramenta libertadora, como dizia o filósofo, né? Que o conhecimento liberta. E liberta mesmo. Quantas pessoas encontram através da educação uma melhor condição de vida, uma melhor condição de conhecer quem é a si próprio, conhecer o passado, conhecer o que significa a sociedade, a história do nosso país, conhecer as forças que mexem com as nossas vidas, a política, os representantes e aquilo que está lá na frente, a importância das coisas que estão ao nosso redor. Enfim, quanto mais você está informado, mais você consegue caminhar. Então hoje é um dia, não para celebrar apenas o dia do professor, mas do pai que não teve acesso à educação e que enxerga que esse é um caminho para colocar os filhos num caminho melhor, para proporcionar aos filhos aquilo que eles não tiveram. É um dia para os professores celebrarem o fato de, quando estão em sala de aula, que o fato da gente aprender tanto com os alunos também, em todas as idades, como isso vai enriquecendo a gente a cada dia. E celebrar também o prazer que é você poder transmitir algum tipo de conhecimento, como é aqui na nossa pequena sala de aula virtual, né? Se você não é professor e você quer fazer um exercício que significa poder transmitir o conhecimento, é só você se lembrar quando você revelou alguma coisa para uma criança que não sabia de alguma coisa e ela ficou com os olhos extremamente esbugalhados, assim, de alegria de estar sabendo alguma informação, alguma revelação, uma criança que você fez rir, que você surpreendeu, que você empoderou a criança de algum tipo de conhecimento. Pois bem, é uma situação, um momento muito prazeroso, que o professor exerce muitas das vezes ao lado de muito sacrifício, muito estudo, muita psicologia para lidar com o outro, lidar com os discursos diferentes, lidar com as diversidades. É um exercício permanente de combater o preconceito interno, as nossas pré-visões ou os preconceitos sobre determinadas coisas. Enfim, quem dera que o nosso país já tivesse superado tantos desafios na educação. Nós certamente não teríamos tantas criaturas no nosso país complicadas, né? Sendo mau exemplos de falta de educação. Exemplos que estão arrebanhando uma série de pessoas que não estão caminhando para frente. Essas pessoas estão cada vez mais conseguindo voltar nesse processo civilizatório. Pessoas que estão cada vez mais próximas daquele homem primata, né? E muitas delas estão no poder hoje em dia. Antes que eu me esqueça, né? Vou pedir você que está conhecendo nosso portal hoje, você homenagear o mestre também se inscrevendo aqui no nosso portal, né? Brincadeiras à parte, gente, mande suas críticas, suas sugestões e todos vocês eu peço para darem um joinha. Bom, isso posto, falando da importância da educação libertadora e das pessoas que lutam tanto por ela, em tantos lugares do mundo, vamos falar aqui dos sujeitos que brotam dessa falta de educação. O principal deles no nosso país hoje tem sido o presidente da República. Ele tem se notabilizado não só pela sua mediocridade, falta de educação pessoal, mas o tanto de gente que ele tem conseguido juntar nesse caldo, nesse pântano de falta de educação. Esse senador é um exemplo bizarro desse tipo de companheirismo no pântano, né, no pior sentido. É o senador Chico Rodrigues, que quando houve a reforma da Previdência, que eu mostrei para vocês o perfil num vídeo que eu fiz anteriormente, até vou colocar na descrição desse vídeo de hoje, quem eram os senadores que estavam apoiando a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Leiam-se, né? Governo Paulo Guedes. Bolsonaro é apenas um animador de auditório dos horrores, né? E o senador Chico aí, que o Bolsonaro vai dizer que não era amigo, ele deixou na internet, né, esse depoimento aqui sobre o presidente. Vamos lembrar aqui.
Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles idos tempos. É quase uma união estável. O Bolsonaro sempre usando aquelas metáforas conjugais, né? Quase uma união estável e tal. E o Bolsonaro agora vai dizer que não conhece o senador, que é o vice-líder do governo dele no Senado. A gente poderia aqui falar de várias criaturas, né, que esse processo todo tem trazido pra gente. Vamos recordar aqui mais uma dessas criaturas. Se você não conhece, é o Cavaleiro Bolsonarista. Vamos lá. São as criaturas, né, gente? Vão brotando. Eu poderia, se eu for me lembrar aqui de tantas, eu vou me lembrar do velho da Havan, que também a gente não pode deixar nunca de lado, né? Mas vamos colocar uma aqui da super atual, que é uma candidata a vereadora lá pelo Mato Grosso do Sul. Ela é assessora da senadora Soraya Tronic, que a gente também já fez aqui o perfil dela, né, na época da reforma da Previdência. É a senadora que luta pela moral, enfim, cristã e tal, e cuja fonte de renda familiar é uma rede de motéis lá no estado a qual ela representa, né? São algumas incongruências morais e éticas, no mínimo, né? E a assessora dela tá com essa propaganda aqui, com a imagem de Nossa Senhora na mão. Eu vou colocar para vocês na descrição, mas vocês podem ampliar aí, dar uma congelada, dar uma ampliada. E com a imagem da Nossa Senhora numa mão e na outra uma pistola e a bandeira do Brasil. Ela saiu, fez uma montagem, né, se autoproclamando terrorista, como terrorista de direita. Ela tem alguns processos também e está lá candidata, coisas que somente uma grande falta de educação, que proporciona uma ignorância extrema, o empoderamento da burrice, é que pode proporcionar para a gente. Hoje teve também mais uma demonstração das criaturas do pântano da falta de educação, que foi o professor dessa gente toda aí, né? Ele não é professor, mas essa gente toda faz essa infâmia ao classificar esse senhor como professor. Ele estava num programa da rádio Chapa Branca, a rádio Jovem Pan, e ele sacou com essa aqui em meio ao debate que estava lá com um dos colunistas. Vamos lá. Eles não sei o que escreveram contra ele, nem me interessa. Eu sei que é fichinha perto do que escreveram contra mim. Veja, só no tempo do Orkut, só no tempo do Orkut, cala a boca, rapaz! Você não vê me... Eita! Olavo. Esse sujeito está nesse programa já é uma ofensa. Porque isso é um idiota, palpiteiro... Olavo. Esse é o mestre dessa gente. E sabe o que é pior, gente? É que os discípulos dessa criatura vão reproduzindo esse tipo de comportamento absolutamente sem educação, esse comportamento absolutamente do homem de Neandertal. Talvez o homem de Neandertal ele tivesse um pouco mais de respeito um para com o outro, né? E a gente vai vendo os filhotes dessas criaturas que propagam a falta de educação entrando num nível de loucura contagiosa, né? A criatura que eu me refiro, que está nos Estados Unidos, a pátria que eles tanto estimam, eu não sei por que eles têm essa ligação tão profunda espiritual com uma outra nação, e eles cultuam tanto o presidente norte-americano. Evidentemente, não é pelo seu talento, pela sua cultura, pela sua inteligência. Então, é um nivelamento transnacional das criaturas do pântano, né? Do obscurantismo das catacumbas putrefatas de onde surgem essas criaturas todas. E essa criatura aqui me saiu com essa aqui hoje. Ele diz que tem uma estratégia na soltura de pessoas do Supremo Tribunal Federal, porque tudo está dentro de um contexto de ter guerrilha na favela. Vou colocar o trechinho aqui, não vou antecipar não, e vocês observem só o que essas criaturas são capazes. Vamos lá. Que é o fato da inteligência do Brasil ter descoberto treinamento de facções terroristas dentro das favelas, com a proibição do Fachin e a soltura dos presos pelo STJ. Existem umas variantes aqui, né,
que a gente pode trabalhar com possibilidade, que é a seguinte. Gente, é o delírio do delírio. Repare a bandeirinha da pátria do nosso amigo aí do lado, né? Enfim, essas coisas acabam deprimindo muitas pessoas que estão observando o que está acontecendo no Brasil. Mas para pessoas como eu e você, essas experiências e essas realidades que nós estamos enxergando, elas têm que funcionar como disparadores da nossa indignação, disparadores da nossa afirmação, da nossa movimentação, da nossa união, da nossa conversa, do processo civilizatório que a gente tenta defender e conversar com outras pessoas para poder entender. Enfim, esse tipo de realidade é que tem que fazer com que a gente se fortaleça cada vez mais e faça da informação, da cultura, da educação, da transmissão do conhecimento uma ferramenta de libertação. Eu tento dar a minha pequena contribuição aqui, quero agradecer a todos vocês que têm ajudado o nosso portal a crescer tanto. Eu não quero ficar comentando aqui as bizarrices menores do dinheiro na cueca, enfim, coisas muito pueris, porque nós temos coisas muito mais importantes a reconhecer como falhas no nosso país, no nosso sistema, para apontar caminhos para o futuro. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, um abraço mesmo a todos vocês que acreditam na educação como uma ferramenta de libertação. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!